A conjunção, qual é o valor? Hã? Verdadeiro. As duas são verdadeiras. Qual é o valor aqui? Verdadeiro. Agora considere P ou Q. Qual é o valor? Verdadeiro. Então pegue isso aqui, ó. Pegue P e Q equivalente a P ou Q. Qual é o valor dessa proposição? Verdadeiro. Está vermelho. Aí eu farei uma pequena mudança aqui, porque essa equivalência na literatura, ela é conhecida como equivalência material. Na literatura da lógica, é chamada de equivalência material. Por quê? Porque é uma equivalência, tá certo? Pelo seguinte. Na lógica, eu faço muitas viagens, né, na lógica, usando proposições, operações. Mas quando eu estou no cálculo, ou na álgebra, ou na computação, as proposições que interessam, repito, são as proposições verdadeiras. Por isso é que fora da lógica, no contexto da matemática, do cálculo, no contexto da análise, da álgebra, nós dizemos o seguinte: sejam P e Q proposições. Tá? Sejam P e Q proposições. Dizemos que P implica Q quando, dizemos que P implica Q, que é uma leitura, ó, isso é uma leitura da implicação, mas nós, no cálculo, na álgebra, tá? Partiu para a aplicação da lógica, nós dizemos que P implica Q quando esta implicação, ela é verdadeira. Tá certo? Eu me reservo a dizer a frase P implica Q, mas aí não é uma leitura do operador de implicação, é uma afirmação. Nós dizemos que P implica Q quando a implicação é verdadeira. Nós dizemos que P é equivalente a Q, ou equivale, né? É equivalente a Q quando essa equivalência é uma proposição que verdadeira. Só que essa equivalência aqui é uma equivalência material. De onde vem a palavra material? Está aqui, ó. É de materialização. É de exemplo. A conjunção, ela é uma construtora de proposições. Recebe duas proposições e gera uma terceira. Então é um conceito, é uma operação. Quando eu pego duas proposições particulares, dois exemplos de proposições, e monto a conjunção, eu tenho uma materialização da conjunção. É um exemplo, tá? Como eu citei na aula passada. Por exemplo, arte barroca é um conceito de arte. Qualquer obra do Aleijadinho, como ele é considerado um artista barroco, qualquer obra do Aleijadinho, uma obra física concreta, é uma materialização de arte barroca. Então, quando eu tenho o conceito de conjunção,
Mas quando eu pego duas proposições, dois exemplos de proposições e faço a conjunção delas, eu tenho uma materialização da conjunção. Por isso que eu posso chegar aqui e dizer que isso é verdadeiro. Mas uma conjunção de duas operações pode ser falsa ou pode ser verdadeira. No caso aqui, como eu sei quem é P e sei quem é Q, eu tenho uma materialização da conjunção, essa aqui é verdadeira, tenho uma materialização da disjunção, que é verdadeira, e tenho uma equivalência material, uma materialização de uma como é que chama? Uma materialização, tá certo? Da equivalência, que é o quê? Verdadeira. Mas isso é uma equivalência material verdadeira. E isso não torna verdadeira, tá certo? Não torna verdadeira, não. Não torna a conjunção logicamente equivalente à disjunção. É aí que você tem que entender em que contexto se usa a expressão equivalência lógica ou ser logicamente equivalente e em que contexto se usa equivalência material ou ser materialmente equivalente. Quando é que duas proposições são materialmente equivalentes? Ou seja, quando é que uma é equivalente à outra? Quando a equivalência material, que é uma proposição verdadeira. Agora, a expressão logicamente equivalente não se usa para proposições. Não faz sentido dizer que uma proposição é logicamente equivalente à outra. Embora os textos falem isso, mas eles falam esperando que você tenha um entendimento correto. Ele está falando das construtoras. Por exemplo, a conjunção das negações é logicamente equivalente o quê? A negação da... A conjunção das negações é logicamente equivalente à negação da disjunção. Mas a conjunção não é logicamente equivalente à disjunção. Por quê? Porque eu posso ter exemplo de duas proposições onde a conjunção é falsa e a disjunção é verdadeira. Esse exemplo aqui não diz nada sobre o caso geral, é um caso particular. Eu tenho uma conjunção verdadeira, eu tenho uma disjunção verdadeira, portanto, a equivalência é o quê? Verdadeira, mas isso é uma equivalência material. A veracidade disso aqui não diz que a conjunção e a disjunção são logicamente equivalentes. Você entendeu a diferença? Por isso é que se fala equivalência e os textos, quando falam dessa equivalência aqui, é uma equivalência material. Tá? Uma proposição pode ser equivalente a outra, mas aí é equivalência material, não é equivalência lógica, porque a equivalência lógica diz respeito a construtoras de proposições. Duas construtoras de proposições com a mesma quantidade de parâmetros são logicamente equivalentes, quanto as saídas para qualquer entrada comum têm o mesmo valor lógico. É o caso da negação da conjunção, tá? E da disjunção das negações. Entenderam? Aí eu espero que agora, com este exemplo aqui, você entenda a diferença entre equivalência lógica, que diz respeito a construtoras, e equivalência material, que diz respeito a proposições. Muito embora os livros falem, considere as proposições com componentes tais e tais. Nós dizemos que elas são logicamente equivalentes, mas rigorosamente falando isso está errado. Porque logicamente equivalente é para o processo de construção das proposições. Vocês entenderam aí esse exemplo aqui? E fora do cálculo, você diz que uma proposição implica outra quando essa implicação é verdadeira. Fora do cálculo não, fora da lógica, tá?
E você fica meio estranho, né? Porque eu estou usando lógica, como é que eu estou fora da lógica? No contexto de cálculo, no contexto de álgebra, no contexto de análise, computação, você diz que uma proposição é equivalente à outra quando essa equivalência é verdadeira. Tá? E aí, com o que eu vou falar agora, talvez fique até mais claro, mas antes, como tem muita gente, deixa eu passar logo a lista, porque até mesmo porque tem gente que está desesperado para ir para a fila do RU, né? Então, tá aqui a lista, vamos lá. Ó, entendido isso, né? Corrigido o erro, posso apagar. Agora, o que eu vou falar diz respeito a isso aqui. Antes de falar de absurdo, que é o seguinte, ó. Sejam R de P1, P2, Pn, assim, ó. Todo mundo já entende que é R de P1, P2, Pn e S de P1, P2, tá, sejam Q de P1. Tá ruim, tá hoje, a situação aqui. N e R de P1, Pn. Construtoras de proposições, vou ser bem claro, tá? Construtoras de proposições. Última vez que eu vou falar desse módulo, tá? Da próxima vez eu vou falar com o vício que os livros usam, porque eu espero que todo mundo esteja entendendo. Construtoras de proposições por composição. Com os mesmos parâmetros, tá? Então você observa o seguinte, ó. Vou colocar em frente aqui. Dadas proposições P1, P2, Pn, dadas proposições P1, P2, Pn, que são as entradas, né, os argumentos das construtoras, né? Essa vírgula aqui tem um caráter conclusivo, tá? A construção QP1, Pn e a construção R, B1, Pn, elas têm o mesmo valor lógico, quer dizer, uma é verdadeira e a outra é verdadeira, uma é falsa e a outra é falsa, tem o mesmo valor lógico, quando e somente quando a equivalência, essa equivalência aqui, porque isso aqui é uma equivalência material, tá? Complete, alguém é capaz de completar comigo? Você sabe, tá aqui a tabela de valor, o que é equivalência. Quando é que essas duas proposições aqui, a partir dessas entradas comuns, que são as componentes das duas composições, quando é que elas têm o mesmo valor lógico? Quando e somente quando esta implicação, ela é o quê? Esta equivalência, ela é o quê? É verdadeira. Exatamente. Porque quando é que uma equivalência é verdadeira? Quando e somente quando as suas componentes têm o mesmo valor
lógico. Portanto, isso aqui te dá uma relação entre a equivalência lógica e a equivalência material. Acontece que a equivalência lógica só ocorre, só se faz menção à equivalência lógica quando eu estou com construtoras de proposições por composição. Então, eu tenho a equivalência lógica se somente se eu tiver a equivalência material em qualquer entradas comuns às duas construções. Não está entendendo? Não é o caso aqui, ó. Não é o caso aqui. Eu tenho essa equivalência. Me diga uma coisa. Eu tenho a veracidade desta equivalência, quaisquer que sejam proposições P e Q? Não, não tenho. Não tenho. Exemplo, ó. 11 menor que 9. Ó. Essa proposição ela é o quê? Falsa. Portanto, P e Q é o quê? Falso. P é o quê? E a equivalência? Falso. Como exemplo de duas materializações das suas construtoras que não são materialmente equivalentes, as construtoras não são logicamente equivalentes. A que construtoras eu estou me referindo? A conjunção e a disjunção. Entendeu? Então, há uma relação, essa é a relação entre equivalência lógica e equivalência material. Quando é que duas construtoras são logicamente equivalentes? Se qualquer resultado das duas a partir dos mesmos parâmetros forem proposições materialmente equivalentes. E quando é que duas proposições são materialmente equivalentes? Quando a equivalência entre elas é verdadeira. Vocês entenderam a diferença? Então, de uma vez por todas, eu quero que vocês entendam, tenham entendido agora o que é a diferença entre equivalência material e equivalência lógica. Tá? Agora vamos ver uma definição importante na lógica, que é a definição de quem mesmo? A minha memória está ruim. A de tautologia e contradição. Tautologia, o que é uma tautologia? E o que é uma... Pô, repita, por favor, em voz alta, para os seus amigos ouvirem. O que é uma tautologia? Uma tautologia é uma expressão lógica que tudo é verdadeiro. É uma construtora de proposições por composição que gera sempre proposições verdadeiras. É isso que quer dizer. Tá certo? Perfeito. Para mim não é problema não. Eu entendo o que você quer falar. Tá certo? Mas para quem não entende, é isso. O que é uma tautologia? É uma construtora de proposições por composição, usando os conectivos, né? Que gera sempre proposições verdadeiras. Tá? Espero que vocês entendam o que eu vou colocar aqui. Ó. Nós dizemos que Q de P1, P2, Pn, tá? É verdade, é uma... Aí eu estou pensando numa construtora, não vou ficar repetindo não, tá? Vou ficar dizendo simplesmente assim, ó, uma composição de proposições. Aí espero que todos entendam isso, tá? Aí eu estou pensando na máquina, na construtora de proposições. Isso aqui são parâmetros, tá? Então nós dizemos